Adão e Eva são considerados os primeiros humanos do mundo, de acordo com a cultura judaico-cristã. Deus, após criar o universo, criou Adão no sexto dia. No entanto, um tempo depois houve a necessidade de criar uma companheira para ele, e desse modo, criou Eva a partir da costela de Adão. Conforme diz a Bíblia, eles viviam muito bem no Jardim do Éden, que era um local paradisíaco, com muita fartura. No entanto, Deus deixou claro que naquele local poderiam comer tudo, menos os frutos de uma árvore específica, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se desobedecesse às recomendações, seriam expulsos daquele paraíso. Durante muito tempo eles resistiram e seguiram as ordens divinas, até que um dia Eva estava próxima à árvore proibida e uma serpente surgiu e a convenceu a comer o fruto, depois de muita insistência. Após comer um pedaço, Eva ofereceu a Adão, que também comeu. Em razão disso, ambos foram expulsos do Jardim do Éden, e a partir de então se deu origem à humanidade, com o nascimento dos filhos do casal. Muitas religiões cristãs ensinam que Adão e Eva pecaram e que todos nós somos punidos por causa de sua escolha errada. Eu sou Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. O cristianismo existe há muito tempo e tem como centro Deus, que, segundo a religião, criou tudo o que existe, desde o grão de areia até o universo. E é também atribuído a ele a criação do céu e da terra e tudo o que existe nesse meio. E em meio aos animais, plantas e outros seres vivos, nasceram o homem e também a mulher. Segundo a Bíblia, o livro mais lido em todo o mundo, o primeiro homem se chamava Adão e a primeira mulher era chamada de Eva, sendo ela criada a partir de uma parte de uma costela de Adão. De acordo com a Bíblia, Deus criou tudo o que existe em um prazo de 7 dias ou uma semana. O universo, as estrelas, os planetas e a terra, especialmente além dos elementos naturais e dos seres vivos, até a criação de Adão, o homem, e depois da mulher, Eva. Conta-se ainda que depois de longos 6 dias criando tudo o que existe, no 7º dia Deus, orgulhoso de suas obras, se resguardou e descansou. Por isso que o 7º dia da semana, que corresponde ao sábado, é um dia de descanso e para muitos o dia de comparecer a um templo religioso e agradecer a Deus por mais uma semana de vida. Para os adeptos da religião judaica, a alcunha que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus nada mais significa que o modelo que Deus teria inserido no homem, chamado primordial, ou seja, a alcunha é somente um conceito. Para os que acreditam na Igreja Católica Apostólica Romana, já deve ter ouvido falar que a Igreja abomina totalmente o poligenismo, que nada mais é do que a aceitação de que não havia apenas um primeiro casal, mas sim vários que deram origem a toda a outra parte da humanidade. Mas, curiosamente, a Igreja não contesta e nem mesmo condena a teoria da evolução, onde vários cientistas cristãos, em parceria com teólogos, tentam conciliar essas duas ideias. Entretanto, a Igreja somente encoraja o cristão a aceitar que, em alguma hora, Deus concedeu ao homem uma alma. Em geral, a Igreja define Adão e Eva como os pais de toda a humanidade, onde ambos receberam as primeiras almas, sendo concebidos sem nenhum tipo de defeito, tanto espiritual como físico. Porém, querendo ser poderosos como Deus, cometeram os primeiros pecados, e por conta disso foram expulsos do paraíso, o qual permaneceram guardados por 2 anjos. E com o pecado, toda a humanidade estaria condenada, sendo possível sua salvação com a morte e ressurreição de Jesus, tido como o único Filho de Deus. Ainda assim,
há muitos cristãos que acreditam que, de fato, o casal Adão e Eva realmente existiram, sendo o ponto inicial da criação humana. Segundo o livro de Gênesis da Bíblia, Adão viveu nada mais nada menos do que mais de 900 anos, gerando filhos e filhas que povoaram o mundo. Para se ter uma ideia, Adão foi pai pela primeira vez quando tinha apenas 130 anos. Há ainda relatos que depois da morte de Adão, Eva ainda continuou viva por um bom tempo. E segundo o livro dos Jubileus, Adão e Eva viveram em harmonia no jardim por aproximadamente 7 anos, até que a serpente instigou Eva a ingerir o fruto proibido. Eva, maravilhada com as possibilidades, o ingeriu e convidou Adão a fazer o mesmo. Depois disso, Deus os expulsou do Éden, os fazendo morar em uma caverna que é conhecida por Caverna dos Tesouros. E não parou por aí. O sofrimento começou a tomar conta do casal, cerca de 1 ano após a expulsão do jardim. Nesse período, os dois tentaram em vão voltar ao paraíso e também se suicidar. Por ter sido Eva quem ofereceu o fruto proibido a Adão, a figura da mulher, segundo o cristianismo e o judaísmo, ficou sendo considerada inferior. Mas depois de sua expulsão do jardim, ela demonstrou arrependimento e fé em Deus. E as palavras que mostram confiança em Deus demonstram que a mulher é uma companheira que deve orientar e auxiliar o marido, além de manter sempre mais perto um relacionamento divino. Em algum momento, depois de sua expulsão, o casal teria conseguido o perdão de Deus, após se arrependerem de ter cometido o pecado, que era comer o fruto proibido. Eles sabiam que no futuro, um Redentor iria vir ao mundo para salvar a todos. Essa promessa era o que mantinha viva a fé e a esperança de Adão e Eva. Não é de hoje que temos conhecimento sobre as divergências entre a ciência e a religião, e um dos entraves é justamente sobre a origem do ser humano. Enquanto a Igreja defende que Adão e Eva foram os primeiros humanos e considerados os pais da humanidade, a teoria da evolução sugere que os humanos nada mais são do que uma evolução dos primatas. Por ser uma história tão conhecida, muitos estudiosos já buscaram entender suas origens a fim de aprender mais sobre ela. Diversas informações se contradizem nos textos bíblicos, pelo fato de ter sido escrito por mais de uma pessoa, além de ter sido traduzidas diversas vezes. Ademais, o viés científico também apresenta a informação que vão de encontro às escrituras sagradas. Por exemplo, que o mundo não foi criado em 6 dias, mas que toda a sua história de milhares e milhares de anos correspondem a 6 grandes eras geológicas. Uma parte muito controversa da Bíblia é justamente onde se encontra a criação da vida, incluída a de Adão. Primeiramente é mostrado que Deus criou o homem à sua semelhança e também a mulher. Porém, no segundo capítulo de Gênesis, temos uma nova criação do homem. Dessa vez, tudo é descrito de forma detalhada, e muitos defendem que o escritor estaria apenas dando detalhes para o que aconteceu no capítulo anterior. Por fim, diversas possibilidades e contradições surgiram. Uma teoria bastante popular é que Adão teve uma mulher antes de Eva. Ela se chamava Lilith, e logo após fazer coisas terríveis, acabou se transformando em um demônio. No Islã também existe a história de Adão e Eva, e em princípio tudo acontece da mesma forma até eles serem expulsos do Jardim do Éden. Em suma, os dois são expulsos, separados por 200 anos, e só quando se reencontram eles têm Caim e Abel. É dito também que Eva teve 20 pares de gêmeos antes de morrer, enquanto Adão tinha 40 mil filhos e morreu com 930 anos de idade. Atualmente, a Igreja não combate a teoria, embora enfatize a importância do casal para que a vida humana na Terra fosse possível. E além da discussão sobre a origem da humanidade com a ciência, muitos outros assuntos causam polêmica entre as duas partes, sobre o uso de células-tronco para pesquisas e sobre o aborto, fato este que não causa somente discussões religiosas, mas também governamentais. Mas, e você? O que acha? Qual é a sua opinião sobre a criação da humanidade?